Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast, mais um episódio do podcast Saúde e Energia com a Doutora Whey convidados. E hoje nós estamos aqui com a Doutora Whey, estamos com o Marcelo e também com o André. O André, que é da Centros Gente e Gestão. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutora, pelo convite. A Centros Gente e Gestão é uma empresa voltada para consultoria em processos de gestão de pessoas e RH dentro das empresas. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, André, que bom que você está aqui com a gente hoje. É verdade. Marcelo, e você, Marcelo? Fala um pouquinho aí pro pessoal. Bom, para mim é sempre uma satisfação enorme estar com vocês, né, ouvindo um pouco a percepção, né, do mercado, principalmente tua empresa, né, André, que faz essa gestão, esse contato com os RHs. Então, assim, é sempre importante agregar esses conhecimentos, a percepção do que tem das empresas, no mercado, e de quem conduz, né, os funcionários, os colaboradores, né. Então, é sempre muito importante, Paula, participar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor. É muito interessante, Marcelo. A gente sempre tem que trazer alguém de diferente. O assunto é o mesmo, mas cada um tem sua visão, né? E hoje você podia contar um pouquinho para nós da sua empresa, qual que é o trabalho que você desenvolve? Bacana. Fala bem perto. Bacana. Nós trabalhamos hoje, com a parte de todo o processo de gestão de pessoas, voltados para o cuidado das pessoas dentro das empresas, tá? Então a gente trabalha com toda a parte de cultura, valores, missão, para que os ambientes das empresas possam ser um ambiente mais acolhedor, possam ser um ambiente construtivo e de maior produtividade. Tá? Então nós ajudamos as empresas, estou mais de 18 anos aí focado, em trabalhar os ambientes das empresas para trazer mais produtividade para as organizações. E como que é trabalhar o ambiente da empresa? É um desafio. É um desafio grande, porque nós precisamos trazer primeiro a conscientização para as empresas, para que elas possam cada vez mais investir em pessoas, porque todas as empresas, todas as organizações dependem de pessoas. Sim. E as pessoas é que vão trazer os resultados, são as pessoas que vão buscar os objetivos e entregas das empresas, tá? Então nós temos um grande desafio aí, que é conscientizar as empresas cada vez mais, cuidar das pessoas, cuidar do seu ambiente de trabalho, porque hoje nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro das empresas, dentro do nosso trabalho. Então, a empresa é a extensão da nossa casa. É uma coisa que eu trabalho muito, que Sim. A empresa ela tem que ser um lugar agradável. Da mesma forma que a gente quer dentro da nossa casa, que a gente quer ter um ambiente gostoso, limpo, saudável, com energias boas, a gente tem que construir isso dentro dos nossos ambientes de trabalho. E através disso a gente precisa de ter pessoas saudáveis dentro das empresas. E é isso que a gente trabalha para construir dentro dos ambientes de trabalho, que a gente construa momentos saudáveis dentro das empresas para que elas possam produzir cada vez mais. Olha aí, gente, que interessante. Ó. Ele falou praticamente a mesma coisa que nós falamos com outras palavras no outro podcast que vocês aí já devem ter assistido, a questão de ambiente e pessoa. Se você cuidar só do ambiente e não cuidar das pessoas que vão estar ali naquele ambiente, não vai resolver nada, Perfeito. Marcelo não, André. Olhei para um e falei o nome do outro. Tá tudo certo, perfeito, é isso mesmo. Então a gente precisa constantemente desenvolver pessoas, trabalhar Sim. pessoas, trabalhar nossas lideranças das empresas, trabalhar os donos das empresas também, Então isso é extremamente importante aí dentro do nosso trabalho. Qual que é a maior dificuldade para vocês? Você falou aí que tem que trabalhar os líderes, Sim. Tem que trabalhar os donos. E qual que é a maior dificuldade que vocês encontram quando vocês chegam numa empresa? A maior dificuldade é as empresas principalmente escutarem os colaboradores que estão ali no dia a dia. É ter uma escuta ativa, e a proatividade de realizar as mudanças, que é a mudança que vem de dentro para fora. Sim. Então a gente precisa ter essa conscientização dessas mudanças e trabalhar isso no seu dia a dia. Então, principalmente, a gente fala, por que a gente fala líderes e donos de empresa? Porque os donos das empresas são os líderes que estão à frente, que estão puxando o seu negócio ali e ativamente trabalhando dentro da sua organização, Então, a nossa maior dificuldade é trazer essa conscientização que ele precisa de pessoas Sim. para realizar todo o processo dele e que a empresa dele é a extensão da casa dele, que ele precisa cuidar, que ele precisa ter ali um excelente ambiente para se trabalhar. Tá? Vocês têm uma equipe de trabalho?
Hoje nós temos vários parceiros, né, que a gente trabalha, com psicólogos, parceiros ali voltados para treinamentos da NR1 também, temos parceiros ali voltados para a parte de massagem na estação de trabalho, nutricionistas e ginástica laboral. Então nós temos aí vários tipos de profissionais para compor todo o processo aí de ajudar a trabalhar o ambiente dentro das organizações. Você falou aí da lei NR1. Isso. Tá assustando, tá deixando aí os empresários meio assustados. Ela é nova, mas não é tão nova assim. Não, né, é antiga, é a primeira. É a primeira, é a base de todas as normas regulamentadoras aí, né? Ela passou a vigorar a partir de maio deste ano, porém ela ainda não está sendo aplicada na questão de atuação, né? Porém, ela já está em vigor para que as empresas possam, nesse período, já se adequarem e fazerem os seus ajustes aí para que, quando ela passar a vigorar a partir de maio de 2026, as empresas estejam preparadas aí para não sofrer nenhum tipo de problema. E consequência, tá? Logo, Sim, tá? com certeza. Bom, a gente sabe, gente, que a maior parte dos funcionários que hoje, de repente, é problema, o problema não é ele, né? O que ele está sentindo na realidade. Então, quando a doutora Way fala, e já falamos em outros episódios, e ela vai explicar agora para o André, porque o André não ouviu ainda dela, e, consequentemente, para você também aí de casa, a doutora vai falar um pouquinho por que o funcionário não rende, o trabalho dele não rende, às vezes, e hoje a mão de obra está difícil, cada vez mais né? escassa. E é um processo aí da lei NR1, precisa de cuidar das pessoas e tem que ter a maneira correta. Qual que seria, doutora, a maneira correta para cuidar das pessoas de fato? Então, é porque está tendo esse movimento todo mundo aplicando novas leis para ver se atinge o cerne do problema. Porém, o que está acontecendo no mundo todo não está sendo visto, que é uma coisa invisível. A gente não consegue ver o problema, porque está afetando a parte da energia do ser humano. E essa parte da energia, a medicina ocidental ela não estuda e não sai em exame de laboratórios, tá? Então, a gente pode... Você vê, um funcionário ele pode ter vários tipos de queixa, várias doenças, e às vezes ele está sendo tratado no sintoma, porém a causa não está sendo tratada ainda, né? Ontem a gente teve uma oportunidade de explicar, mas o que está acontecendo hoje é devido à modernização dos meios de comunicação, com a implantação do 4G, 5G. Você vê, a gente está aqui nessa reunião, estamos sendo irradiados invisivelmente por um 5G. Tá? E que daqui a pouco vai vir o 6G, que é pior que o 5G ainda, para tirar a nossa energia. E quanto mais tempo vai passando desse desgaste energético, que já fazem 11 anos que a gente está passando por essa nova imunodeficiência global. Global porque está afetando o mundo inteiro. Tá? E isso está acarretando em todo mundo. O funcionário da empresa, ele... Na verdade, ele já está com esse problema, mas, na verdade, ele vai no médico, o médico não consegue ver, então trata o sintoma. Tá? Então, o que a gente vem para contribuir para o empresário hoje, que nós temos a fórmula de trazer de volta essa energia que o seu funcionário e o próprio dono da empresa também está sendo acometido, o próprio funcionário do RH, e toda a pirâmide, desde a parte básica até em cima, está sendo comprometida. Então, é isso. Eu criei esse tratamento, ele foi criado em 2015, quando eu comecei a fazer o curso de acupuntura, e ele já está sendo aplicado mundialmente. Só que eu não falava aqui no Brasil, né? Comecei a falar isso ano passado somente, tá? E a partir da implantação dessa lei, eu vi da necessidade da gente estar colocando trazer a consciência para todos de que o problema está mais profundo ainda e que a gente não está enxergando. Logicamente, todas essas ações das pessoas do RH, da firma que o André
faz de implantar, todos esses cuidados são necessários. Porém, essa parte que está afetada ainda não está sendo tocada lá no fundo. Tá? Então, existe uma necessidade de um trabalho conjunto para que a gente consiga tratar de uma maneira mais profunda esse problema e que todos saiam ganhando. O empresário que está investindo nisso, ele vai ter realmente um empregado com mais saúde, menos chance de ficar doente, menos chance de faltar no trabalho e mais condição de ele ter um lucro na empresa, porque ele empregando um funcionário que está doente, ele muitas vezes não vai ter a produtividade e a renda que deveria ter se ele tivesse dormindo bem, se ele tivesse menos depressivo, se ele tivesse toda a carga de energia, menos falta no trabalho, que isso tudo gera danos financeiros para a empresa. Não é, André? Perfeito. E é um conjunto, né, doutora? É um conjunto. Então, são um conjunto de várias ações. A gente precisa cuidar isso de uma coletividade. Então, tudo isso é muito bem dito pela senhora e temos que olhar para o todo para que ele possa trazer cada vez mais produtividade e trabalhar, né, em conjunto aí para que a gente possa ter um bem-estar coletivo, né, um bem-estar coletivo aí no geral. Eu acho, doutor, partindo até do princípio de que o André comentou que o maior desafio é a comunicação. Por que não há comunicação, doutor Wei? Então, é porque, na verdade, como está todo mundo com muita falta de energia, às vezes as pessoas ficam que nem seguem o fluxo do rio, tá? Assim, vivendo meio que um zumbi hoje, tá? Não tá vivendo, tá levando no que pode. Então, as pessoas muitas vezes não conversam também, porque não tem energia nem para conversar hoje. Então, isso acontece nos relacionamentos em casa entre os casais. É mais fácil ficar digitando lá no celular do que você ficar gastando energia. Então, hoje em dia tá assim, é mais fácil ficar digitando lá, né? Então, isso está virando uma doença, é uma doença do século, né? E nós precisamos tratar. Então, a intenção deste podcast é trazer à tona esse problema que não está sendo visto ainda, trazer a consciência de que isso existe e que nós precisamos ter um olhar disso tudo que está sendo feito, mas existe um problema invisível, mas que existe lá na sua profundidade, que já tem um tratamento e que nós precisamos implementar isso para que nós possamos ter saúde. Hoje ninguém está tendo saúde. Hoje está todo mundo tentando sobreviver nesse mundo cheio de carga eletromagnética, tentando sobreviver, porque é tudo muita carga negativa em cima de uma pessoa já enfraquecida. E vendo por esse lado aí, hoje, André, a gente até comentou aí que a mão de obra está muito escassa. Então, é muito melhor ele tratar o funcionário que está lá dentro, porque se ele pegar outro, ele vai vir com o mesmo problema. Perfeito. Não é verdade? A mesma falta de energia, né? Sim. De repente, até com problemas piores do que o outro que saiu. Perfeito. Então, tem que tratar mesmo a pessoa. E existem vários programas, igual o André já citou aqui, que ajuda, complementa, mas a gente precisa de tocar na raiz desse problema. E a raiz está na pessoa, dentro dela. Então, todos nós temos uma tempestade dentro de nós, não tem como. E a gente precisa acalmar essa tempestade, não tem outro jeito. E tem que ser através de um medicamento, de um tratamento, né? Mas um tratamento que seja saudável, que ele não agrida o corpo da pessoa, porque tem vários que a gente vê aí, né, vários remédios que as pessoas tomam, de repente para uma depressão, ela toma para depressão, ela acaba tendo causas piores. Perfeito. Né? Então a gente precisa de começar a fazer um alerta, principalmente aos empresários, mas não é só empresário, né, Marcelo? No geral, Paulo, você está falando isso, eu estou lembrando da lucidez, pensando no equilíbrio, né, voltando para si, Sim. né? Dentro das reformas que precisam ser íntimas mesmo, dentro da nossa busca, melhor saída para dentro, né? Ué. E quando, acho que tu estava pensando, Turei, que dentro do imediatismo, que é natural humano, né? É mais fácil ir na farmácia e combater só E o que esse combate de resposta imediata nos causa?
Então, isso é uma coisa muito danosa hoje. As próprias farmácias não sabem o risco que eles estão causando para os próprios pacientes que vão se automedicar, pegar um comprimido, um remédio para dor, um anti-inflamatório, um remédio para febre. Qualquer remédio hoje pode causar um dano enorme se você não sabe o que está acontecendo nessa nova imunodeficiência em que as pessoas já estão sem energia nenhuma. Então, dependendo, qualquer remédio. Teve uma criança, esses dias, que parente de uma paciente, 5 anos, ela tinha um problema no olho. E estava pingando um colírio. Esse colírio foi absorvido, ele causou uma queda maior da falta de energia dela e causou um infarto na criança. A criança morreu, entendeu? Então, é uma coisa muito séria hoje por causa dessa falta de energia global. Lógico, a medicina ocidental ainda não sabe dessas alterações e eles precisam ser repensados a partir do currículo das escolas médicas, porque hoje em dia se ensina ainda os novos médicos a prescrever remédios somente altamente concentrados. Então, isso está causando um dano ao novo ser humano que está tendo hoje, que é diferente do ser humano que tinha 15, 20 anos atrás. Nós não somos os mesmos, nossa energia alterou e, por isso, o tratamento deve ser mudado. Tá? É interessante, né, André? Muito interessante. E dentro desse aspecto, né, de conhecer, né, entender os aspectos ali de... o nosso papel enquanto RH é justamente também entender as empresas, né, e dar voz através de uma pesquisa de clima nos colaboradores, para que a gente possa escutar os colaboradores e justamente trabalhar as causas raízes do problema, né? Então, é importante a gente ter essa noção do todo, né? Como a gente está reforçando aqui, né? É verdade. Como um todo, isso vale ali para a parte médica, para a nossa parte na questão do diagnóstico organizacional. Sim. Né? Então, tudo isso a gente vai se conversar, porque a gente precisa entender. E a questão da troca, né? Muitas das vezes eu escuto muitos empresários que é mais fácil trocar o colaborador, simplesmente vai lá, né? Então, é fácil eu ir lá buscar uma medicação, tomar uma medicação às vezes para dor de cabeça e assim por diante, né? Tá muito fácil esse acesso, né, doutora, da gente se automedicar. E, às vezes, quando a gente fala ali de apagão de mão de obra, às vezes é fácil também eu ir lá, e ao invés de tratar o meu colaborador, ver o que o meu colaborador está sentindo, Sim. que é ansiedade, depressão, né? Ali, ao invés de eu tratar ele, desenvolver ele, né, cuidar dele, às vezes o empresário ele acredita ainda que é mais fácil trocar, simplesmente. E aí tem várias empresas hoje com vários... que a gente problema aumenta. Problema aumenta. Porque eu estou terceirizando esse problema, estou jogando o problema para frente. De repente o funcionário já está com ele há muito tempo, já sabe tudo do trabalho, né? Sabe. E aí... Então, além do desgaste que ele vai ter que ter para ensinar tudo que o funcionário, para adequar o trabalho, né? Ainda tem o problema da falta de energia dele, que vai causar coisas bem piores. E às vezes essa falta de energia, né, o que a doutora muito fala, né, tem que trabalhar as causas raízes dessa falta de energia, né? Porque às vezes ele está indo ali, ele não está chegando bem para trabalhar, né, não dormiu direito, né? Então ele não consegue se desenvolver de uma forma correta durante o dia a dia. Então às vezes o RH ele pode vir fazer um monte de atividades aqui, mas se ele também não tratar a energia dele, se ele não tratar as causas raízes dele, ele realmente não vai ter a resposta do lado de cá, né? Então, para nós também é extremamente importante a gente ter esse autoconhecimento, fazer essa busca junto com o colaborador para que ele possa também tratar os problemas dele ali, para que as outras, vamos falar assim, as outras ferramentas de gestão, as outras ferramentas que a gente atua, surtam um efeito aí naturalmente dentro do ambiente de trabalho também. Vai ter um campo fértil, né, para poder aplicar tudo que é oferecido. É isso aí. Sabe o que é interessante? Às vezes o empresário está mais preocupado com o valor que ele vai gastar do que com o valor que ele vai ganhar, tendo uma equipe bem preparada, né? Sem problemas, ele vai ganhar muito mais, a produtividade dele vai aumentar muito mais. Com certeza, todos nós vamos produzir mais. Sim. Doutora, eu acho que a doutora Way tem que passar aí, não só nas empresas, né, mas também em todos os outros setores. Nós temos visto aí vários problemas com escolas, professores, né? Nossa, é muita gente. Em vários setores diferentes,
pessoas que cuidam de pessoas. Os próprios médicos. É isso que eu ia falar agora. As próprias pessoas que cuidam de pessoas não estão sendo cuidadas, eles não estão se cuidando. É interessante então, isso, né? Paulo, isso aí que a gente ouviu, cuidando de quem cuida, né? Cuidando de quem cuida. Mas também é uma outra possibilidade que a gente te comentou, André, eu queria ouvir tua opinião sobre isso, a gente cuidar dos gestores, a gente cuidar dos RHs, porque eles precisam, nós falamos em campo fértil. Essa pessoa, principalmente, ela tendo condução, que inclusive já é um projeto piloto para os RHs, para os líderes, né? Sim. Você não acredita que eles já têm uma condição de uma melhor condução nesse relacionamento, nesse convívio, nesse direcionamento do que é preciso dentro de uma empresa? Isso já favorece, você não entende? Já favorece, e é extremamente importante, né, a gente trazer essa autoconsciência, porque nós que cuidamos das pessoas precisamos nos cuidar, precisamos constantemente olhar para nós, para dentro de si, né, e fazer essa análise, fazer esse cuidado. Então, a gente está vivenciando, né, em vários setores, né, as pessoas que cuidam de outras pessoas também estão doentes. Então a gente precisa, né, e a gente está vendo várias situações extremistas, né, de conflitos, e às vezes é aquela gotinha que está faltando, né, às vezes caiu aquela gotinha e aí o copo transborda, né, e aí estão gerando muitos atritos e problemas às vezes sérios e graves aí que a gente tem visto nas mídias aí, em vários setores aí também, tá? Então é importante a gente termos, né, enquanto profissionais que cuidam de pessoas, da gente se cuidar também, da gente olhar para o todo aí e se olhar e se conhecer e cuidar também. Como multiplicadores. Como multiplicadores, porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? Como que eu vou estar com o outro? Né? Então isso também é muito importante para o todo aí. Eu acho que o RH nunca foi tão acionado igual está sendo agora, né? Perfeito. Tão necessário. Perfeito. Até por conta da lei, ela exige, né, que seja pelo RH. Sim, a lei ela traz, né, para que a gente possa, hoje a gente é um combo, né, é um conjunto. Então nós temos a participação ali da segurança do SST, né, que é a segurança técnico do trabalho ali. Nós temos aí o papel do RH, né? E nós temos o papel do conjunto da sociedade como um todo, porque nós precisamos trabalhar todas as esferas, né, do corpo ali. Então a gente precisa estar saudável com o corpo, saudável com a mente, né, saudável fisicamente. Então a gente precisa olhar para esse todo aí. Então hoje nós temos o que eu disse, né, a gente não é único e exclusivamente somente o RH. A gente precisa de um combo do todo ali que a gente precisa trabalhar, tá? Então a gente precisa que as empresas olhem, né, tanto a parte física do local, do ambiente de trabalho, desenvolvimento das lideranças, trabalhar a saúde das pessoas. O sedentarismo está cada vez maior dentro das pessoas, então as pessoas precisam também olhar para isso, né? Eu venho de um processo aí que eu trabalhei muito tempo internamente, né, dentro de uma empresa, e aí a gente está fazendo esse processo, né, inclusive de se cuidar também, que é muito importante aí pro todo, né, porque vai chegar um ponto que às vezes você pega e começa a sentir, né, e o corpo começa a falar também, então isso é importante, tá? E aí, doutora? Estamos já quase finalizando o nosso programa. O que a senhora nos fala sobre esse bate-papo aqui com o André, que está sendo muito esclarecedor, muitas coisas que ele falou aqui a gente não tinha ouvido, né? Isso é muito importante, a gente integrar os conhecimentos, né, de várias áreas. Tanto o André, na verdade, ele chegou a conhecer esse ponto de vista nosso, que ontem a gente teve um bate-papo também sobre isso. Isso foi muito importante, a gente trazer à tona esse problema que a maioria das pessoas ainda desconhecem, né? E que é muito importante a gente estar aliando todas as formas de ponto de vista, tanto externos quanto internos, tá? E que precisam ser trabalhados para que a gente tenha um resultado final muito bom, né? Então, logicamente, a gente precisa integrar os conhecimentos todos, que nem a gente fala. Eu tenho o conhecimento da medicina ocidental, mas é preciso a medicina chinesa estar junto para ver o ser humano como um
todo, porque senão eu vejo só os sintomas e não estou tratando os equilíbrios da energia que geraram aquele problema. E a mesma coisa, nessa nova lei NR1, que está todo mundo correndo atrás, existem vários pontos de vista dos psicólogos, do RH, do segurança do trabalho, né? E do ponto de vista médico, eu tenho essa nova visão do ponto de vista energético, que é uma coisa assim que o mundo inteiro ainda não sabe o que está acontecendo. Eles estão vendo que as pessoas não conseguem sair da cama, não conseguem ter memória e concentração, as crianças estão agitadas, esse monte de autismo e esse monte de pessoas tendo morte súbita, um infarto, tanta gente com depressão, ansiedade, e aí, de onde que vem tudo isso? Então, são vários sintomas, mas a causa ainda não foi detectada, que é essa falta de energia interna gerada pelo uso do celular, pelo uso do computador, pelas ondas de Wi-Fi, 4G, 5G, e que eles estão silenciosamente minando nossa energia sem que a gente tenha consciência disso. Então, é importante a gente ter esse bate-papo e estar trazendo à tona isso e implementar isso, né? Começar a trabalhar em cima disso para que nós possamos ter mais saúde, mais vida, né? Porque hoje em dia as pessoas estão meio que como se fosse um zumbi mesmo. As pessoas só tentam sobreviver nesse mundo meio que hostil, né? Profundo, hein, Marcelo? Traz razão, traz sentido para a vida, né? É a percepção que com energia a gente entende a razão de tudo, né? André, nós escutamos esses dias falando sobre, não há muito RH, né? Mas é DP, né? Sim, o pessoal se confundem bastante, né? A parte do departamento pessoal é que cuida das obrigações legais das empresas, tá? E a parte do RH, ele vai cuidar realmente das pessoas, porque são as pessoas que trazem os resultados. Que é o que você propõe. Que é o que nós fazemos, que nós propomos aí dentro da Centro de Gente e Gestão, que é cuidar das pessoas, cuidar do indivíduo, cuidar do ambiente do trabalho, para que as empresas possam crescer cada vez mais e ter mais produtividade e lucratividade aí também. Interessante, gente. Olha, pode falar, Marcelo. Não, é que eu ia falar que para qualquer outro capital, o capital humano é importante, né? 100%. Esse é o principal, não tem como. Não tem outro jeito. Não tem como, esse é o principal e é o que faz tudo funcionar. Hoje a gente vê aí, a doutora falou aí sobre internet, hoje a informação é bombástica, né? Ela vem de todo lado. E hoje a IA, nossa, essa daí então, adivinha até o que a gente sente, até o pensamento. Imagina um trem desse, gente. Não pode não, né? O trem tá muito complexo mesmo. Muito acelerado. Muito acelerado e hoje isso deixa as pessoas preguiçosas, até para pensar. Perfeito. Porque a pessoa fala assim, não, eu vou perguntar. Nós temos uma pessoa, né, doutora? Que você fala para ela assim, me fala sobre isso. Só um minutinho. É isso. Perguntei aqui pro chat. Pô, gente do céu. Tem que pôr a cabecinha pra funcionar. Assim, não é que é preguiçoso. Não é preguiça, é isso que eu ia falar agora, né? E até isso. Só perguntar, né? E pensar, né? Porque o Marcelo, na experiência dele, que ele também usa o protocolo Whey, assim como eu também, na experiência dele... usou uma dose, precisa usar todo dia. A esposa vai agradecer. Ela também vai usar, com certeza. Na experiência que o Marcelo, para ele, e eu também tenho essa experiência, ajuda muito a pensar, né? Então vamos eliminar isso aí, viu, gente? Vamos pensar. Eu chamei de clareza de raciocínio. Clareza de raciocínio. Isso é muito importante. Porque quando a gente tá com a energia boa, a gente pensa melhor, né? Traz mais clareza. Clareza no dia a dia. Isso. Surgem novas ideias. É aonde o funcionário vai produzir mais. Sim. Né? Porque ele vai estar mais animado para produzir, para fazer, para acontecer. Então, hoje, qualquer investimento que você faz na pessoa, né, para a saúde da pessoa, é o melhor. É o melhor. É o bem-estar, né? E você trabalhar, né? Por exemplo, hoje você pode ter o melhor marketing, você pode ter a melhor estrutura,
né? Você pode ter o melhor produto, mas se você não tiver as pessoas, não tem você nada. pode ter a IA, né? Mas você vai precisar de pessoas para treinar a IA, você vai ter... Até para saber Precisa, exato. Né? Você perguntar errado ali, a resposta vem. Exato. Enfim, então assim, a gente precisa constantemente de pessoas. Em todo momento, precisamos de pessoas, gente. Tem muita coisa. Vou falar um ditado popular antigo que a minha mãe falava. Minha avó também, minha avó era índia, né? E ela também falava a mesma coisa. A gente precisa de pessoas porque Deus fez pessoas, né? Deus não fez a IA. A IA foi coisa do homem. Né? Deus criou o homem e a mulher, não criou a IA. Né? A IA é o pensamento do homem que criou. Mas tá tudo certo. Ele criou para fazer um negócio dentro da cabeça dele para melhorar a circunstância de trabalho e de outras questões também, principalmente na área de marketing, né? Para facilitar. Mas nem sempre o que facilita ajuda. Então a gente vê aí muitas dietas mirabolantes também. E a dieta do protocolo Whey é a dieta que Deus nos deu, é o natural, né? É a melhor dieta que tem. Então a gente precisa também voltar um pouquinho pro nosso interior e ver também essa questão, sabe? Porque a gente precisa de pensar melhor na nossa vida em geral. E Deus faz parte de tudo, a razão. Então nós precisamos de pensar nisso também, né, doutora? Isso. Tudo o que a doutora fala dos remédios, aqui ela não vai falar, porque já tem alguns vídeos aí que ela já falou sobre isso, mas sempre ela criou o protocolo através de pessoas que vieram até ela e ela começou a fazer análise sobre aqueles tratamentos e chegou no protocolo. Entendeu? Então são inspirações de Deus também. Sim. Então a gente precisa acreditar nisso. Precisamos colocar na cabeça dos empresários, nem que seja rachando a cabeça, né, com o machado. Só que não, brincadeira. Consciência, né? Vamos colocar nas consciências aí dos empresários, do pessoal, dos líderes, das empresas, né? Para eles tratar das pessoas através da raiz do problema. Não adianta cuidar só do ambiente, deixar tudo florido, bonitinho, cheiroso. Não vai resolver. Tem que cuidar da pessoa. E não vai resolver também você mandar a pessoa embora porque ela não está produzindo. Você vai contratar outra com o mesmo problema. Vamos finalizar aqui porque nosso tempinho já estourou. A moça já tá doida para almoçar. Né? Agradecer aí o pessoal da RSTV que sempre nos atende aqui muito bem. Quero agradecer aqui a sua presença, André. Muito obrigada pela sua presença. Deixa já de novo aí o seu endereço, seu telefone, para o pessoal entrar em contato com você. Perfeito. Pessoal, nós estamos a Centro de Gestão, nós estamos na Rua Ouvidor Freire, 1317, no centro. Ali o nosso espaço chama Espaço Ouvir, né? Dentro do prédio da Direito de Ouvir ali também, tá? E a gente fica à disposição aí para te ajudar, é só marcar um café com a gente, né, para que a gente possa aí sentar, conversar e olhar para dentro do seu ambiente de trabalho também, tá? Agradecer a doutora Whey, prazer estar aqui com vocês aqui, obrigado pela receptividade e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho aí mais de pessoas, né, e falando um pouquinho mais do nosso negócio aí também. Obrigado. Muito obrigada a você, enriqueceu o nosso podcast aqui hoje, muito obrigado pela presença. Marcelo. Obrigado, Paulo, obrigado, doutor Whey, André, é um prazer te conhecer, acho que é importante esse meio, né? Você está sendo o meio, né? É importante conduzir para as empresas, para os funcionários, ou representar os funcionários, os colaboradores, Perfeito. Com a percepção de sentir a necessidade deles. Então, parabéns pelo trabalho e foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, igualmente. Doutor Whey. Então, muito obrigada, André, por ter vindo aqui. Nossa, esse trabalho que você faz é muito importante para as empresas e eu gostaria de dizer que esse é um trabalho inicial nosso. Nós vamos ter, a partir desse, tem muito trabalho para ser feito, né? E esperamos que isso seja um começo de uma nova jornada juntos. Perfeito, obrigado. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai voltar, porque saúde e energia você só vai encontrar aqui, tá? Na Clínica Whey. Vou aproveitar, vou deixar o endereço da clínica para você. Se você quiser fazer uma avaliação, você que é empresário, você também que é dona de casa, quer fazer uma avaliação,
É na Rua Homero Pacheco Alves, número 1929, Centrão de Franca. Facinho para você ir. Estaremos esperando você por lá, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Fala o telefone. O telefone eu não vou falar, não sei de cabeça, doutora. 16-3721-2437. Aí, pronto, gente. O protocolo falhou aqui dessa vez, viu? Tchau, gente, até a próxima.